Minha rapaziada, e agora vamos pro jogo 2, irmão, dessa rodada. Produção, vamos botar aqui, vamos deixar aqui logo os placares da rodada, né? Isso aí, ó. Real Elite e Funkball, 8-8. Irmão, por muitos e por mim também que vi de casa e por você que viu de lá presencialmente, acredito que nesse momento tenha sido o melhor jogo da Kings League Brasil até o momento, não é isso? Com certeza, irmão. Que jogão que foi. Que jogão. Independente de quantidade de gols, né? Porque eu acho que foi por qualidade técnica, não é isso? Com certeza, os dois times buscando o jogo, criando toda hora. Óbvio que a gente teve a qualidade individual de algumas peças, mas assim, o jogo em si, o time todo estava criando, o time todo estava ajudando. Então assim, foi de fato o melhor jogo que eu já vi da Kings League Brasil até agora. E aí a gente tem uma questão também que foi muito predominante. A questão dos wild cards do Funkball. Foram 3 mudanças que surtiram total efeito, pelo menos nessa rodada. Mas eu acredito que pelo volume de jogo que eles tiveram, eu acho que vai surtir efeito pro restante da competição, hein? Com certeza, irmão. Joga por terra tudo aquilo que a gente falou do Funkball semana passada. Por isso que é importante vocês lembrarem que as nossas análises são por rodada. É isso aí. Sabe? Porque a gente, inclusive, teve a situação do Real Elite que a gente falou, que a gente acredita que seja, né? Nosso Léo Dias da Kings aqui falou que o Real Elite tem 3 grandes wildcards, que nesse momento a gente acreditava que seriam as 3 que estavam mais se destacando. Que, inclusive, o El foi o MVP da rodada. Né? Vamos fazer um breve adendo. A gente, obviamente, que não tem comparativo com relação à contratação das 3 wildcards da G3X e da Fúria. Ponto. Sem exceção. Os 3 da Fúria são mais bravos, os 3 da G3X são mais bravos. Ponto. Beleza. Mas o Kelvin não tá jogando, tá só como presidente. E a gente tem o Real Elite, que tem o Davizinho, que tá fazendo uma competição espetacular. E a Fúria, o Lipão não tava jogando. Não tava jogando, entendeu? Então, assim, é importante que vocês entendam isso. As nossas análises, elas são por rodada. E se vocês querem estar aqui com a gente toda a rodada, deixa o seu like, dá aquela moral, e entenda que não fuja do contexto da situação. As nossas análises são pela rodada. Vamos lá, vamos dar seguimento. Os wildcards do Funkball, irmão. Irmão, surreal. Ibrahim, né? Ibrahim, qual é a nacionalidade dele? Ele é nigeriano. Irmão. Jogou muito, você não tem noção. Ele ia pra dentro todas e não peidava pra ninguém. Talvez em alguns momentos tenha pecado, né? Pelo excesso, talvez. Tinha eu contei umas 2 jogadas ali que ele poderia ter dado passe pro Douglinhas e não deu. Mas assim, fez 3 gols numa modalidade que ele nunca tinha jogado, sabe? Não é fácil, irmão, pra fazer o que ele fez ali. Irmão. Não só ele, os outros 3 também. Inclusive você entrevistou Entrevistei o Juan. O Juan, Felipe. O que você achou também? O Juan, eu achei que ele é o cara que organiza o time para o Ibrahim e pro... Esqueci o nome do outro. O outro é o Davidson. Pro Ibrahim e pro Davidson jogarem, né? Eu acho que ele que é o que faz, né? Irmão, o mago ali do time, né? Ele é o carregador de piano. E assim, ele dá liberdade para os outros jogarem. Perfeito. O que o Ibrahim jogou foi brincadeira. Brincadeira, irmão. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que vai ter gente para ele caso dê mole. Vai ter uma cobertura, entendeu? Vai ter alguém que, se ele der mole lá num contra-ataque, ele vai ter gente para correr para ele. O Davidson, quando começou o jogo, eu achei o Davidson um pouquinho nervoso. Eu acho que ele deu O que é normal pelo primeiro contato. Eu acho que ele estava pecando um pouquinho, às vezes, ali na forma de jogar. Às vezes dava uma embolada com a bola e tal. O que é normal, como você falou. Depois, era nítido como ele estava tranquilo no jogo. Ele dava um drible, assim, e era aquele drible, tipo assim, o cara vai chegar, mas eu, vou botar o corpo. Vou segurar aqui a bola, vou dar um passe. Então, assim, eu acho que o Funkball, com essas 3 wildcards, que, na minha visão, ninguém tinha falado deles, né, entre aspas, assim, antes da competição, né, durante a competição a gente vai tendo, né, os nomes especulados, mas antes da competição, e eu acho que foram, até a 4ª rodada, foram as wildcards que mais fizeram diferença para um time devido à situação do time. Exato, porque você vai no time do G3X, por exemplo. Pô, todo mundo sabe que o Andres é um jogador muito bom, sabe? Todo mundo sabe que o Rufino é um jogador muito bom. Só que assim,
o G3X tem um time muito bom. Entendeu? Então, assim, não tô querendo nem... Um treinador muito bom, uma comissão muito boa. Então tem todo já uma coisa meio que completa ali pra poder, tipo, né? Aí você traz o Tom, que já é um excelente jogador, ele joga com uma liberdade, uma tranquilidade, né? Sem peso, né? Sem peso algum. Agora, eu gostei muito e queria elogiar aqui o Preto, mano. Perfeito. O Preto, porque, assim, o Preto é o treinador do Funkball. Cara, assim... surreal o que eles fizeram. Foi assim, parecia outro funkball. Verdade. Outro funkball. A gente viu jogo bom. Padrão de jogo, proposta de jogo. O funkball, assim, querendo a todo custo. E foi que eu entrevistei o Preto e perguntei ele sobre isso. Ele falou, cara, a gente teve coragem para jogar. A gente sabia que a gente possivelmente ia tomar muitos gols. A gente possivelmente ia tomar muitos gols, mas a gente sabia também que se a gente matasse a hora certa, a gente também faria muitos gols. Então, assim, ter coragem para jogar. E o funkball teve não digo domínio, mas o funkball teve uma situação de estar à frente do placar durante muitos momentos do jogo. Então, assim, por mais que tenha tido um empate, né, foi uma recuperação também, que isso é de se exaltar, uma recuperação muito grande do Real Elite. Mas o funkball, ele não, como eu falei, não teve um domínio, mas ele foi muito efetivo, ele teve uma efetividade nos lances que ele teve, né, ofensivos, para poder fazer um placar considerável. Teve um momento que eu acho que ficou 3 gols ou 4 gols na frente. Então, cara, pro time do Real Elite também recuperar, né, foi muito importante. Sim, cara, a gente em momento algum tá falando que o Real Elite não produziu, tá? Jogou muito até. Individualmente, a gente teve uma atuação de gala do Davi. Pô. 4 gols, pô. Absurdo. 4 gols. E assim... E o que lembra que a gente falou? Que ele faz a gente tava falando semana passada, que ele toda semana ele faz o mesmo gol. Toda semana. É o mesmo gol, isso rapaziada. É o mesmo gol. É uma jogada bem parecida. Então mesmo que... A gente tá falando de 4 rodadas. Mesmo que os times saibam, mesmo que os jogadores treinem para marcar ele tem a qualidade absurda para poder pegar e se desvencilhar da marcação e finalizar com qualidade para fazer gols. E é um dos artilheiros da competição. Mas eu ainda acho que marcam ele errado. Mas ele é muito leve, irmão. Ele é muito leve também, mas se tu reparar, poucas vezes dentro do jogo, ele dobra uma marcação em cima dele. Perfeito. Assim, óbvio que se ele tiver de mano para mano, ele é muito bom, muito ele vai amassar. Só que experimenta dobrar em cima dele. Sim. No X4 em diante, que você diz. No X7, na real, né? No jogo completo. No X7. Porque nos outros você vai ter uma superioridade numérica, aí ele faz totalmente a diferença. Mas no X7, começa a dobrar ele. Sim. Porque se tu reparar, ele dá um tapinha pra esquerda, no geral ele dá mais ele tira 1 ou 2, ou às vezes 3, para depois ele finalizar, né? Então, assim, isso é importante. Ele não é um exímio finalizador com a direita, sim, mas ele também arrisca com a direita, né? Sim. Então, assim, é um jogador que é muito versátil, né, irmão? Só que com a esquerda ele é fatal, né? Isso aí, o homem amassa, faz muito gol. Que golaço, cara, que ele fez. Eu acho que foi um jogo de gala, uma pena que o Real Elite, não que eu estivesse só torcendo pro Real Elite, não é isso, mas é uma pena porque quando você vê um jogador tendo um destaque muito grande, ainda mais um jogador que a gente conhece, né, que sim, é um jogador que a gente já acompanha, já tem um tempo, né, é legal que isso seja coroado com uma vitória, né, é uma questão de achar bacana, mas o futebol não é isso, né, o futebol é diferente. Então, Funkball 4-3 no shootout, irmão. O que você acha que faltou ali um pouquinho pro time do Real Elite para vencer? Eu não sei se a palavra certa é faltou, sabe? Eu acho que... Foi mais mérito, talvez, das wild cards do Funkball que fizeram diferença, pois né? É. Assim, esse jogo Mas aqui... Mas a gente tem... Fala. Esse jogo aqui não ia pra shootout, tá? Verdade, eu ia falar isso. Faltando 30 segundos, o El tira uma bola em cima da linha. Isso é verdade. Foi bizarro. 30 segundos, tipo, sei lá, no último lance quase. O El tira uma bola aqui que seria o 9-8. Perfeito. E assim, um jogo absurdo, pô. E assim, a gente tem a situação também, rapaziada, da regra, né? Se terminar até os 38 empatado,
dali em diante, do 38 até o 40, mais os acréscimos é Golden Goal. É o gol de ouro. Então, quem fizer, acaba. O cara pode fazer em 10 segundos, em 1 segundo, acaba o jogo, beleza? Então, assim, por isso que a gente está falando, né, a questão, né, que não teria mais opção. O El, se a bola entra ali, já era. Ele salvou de fato, assim, salvou, né? Salvou porque pontuou, Sim. entendeu? Conseguiu pelo menos pontuar. Mas esse jogo aqui não iria para shootout se não fosse o El. Perfeito. Cara, a gente tem 2 questões aí que são complicadas no time do Real Elite. Que aí a gente está falando de um conjunto. Que é a entrega de gols, né? Acho que todo jogo o Real Elite tem uma entrega muito grotesca, vamos colocar assim, né? Meio bizarra de gols. Né? Alguns jogadores... E costuma acontecer com jogadores importantes. A gente não vai citar nome aqui para não prejudicar, para não querer queimar ninguém, mas é uma realidade que tem acontecido. Sim. Todo jogo o time do Real Elite tem entregue gols, entregue mesmo. Erra um passe fraco, um passe errado, uma demora de dar a bola, o cara sai, rouba a bola sozinho, vai lá e faz o gol. Eu acho que isso prejudica muito o andamento do time no jogo. Porque às vezes o time tá bem, por exemplo, ontem a gente teve uma entregada ali no meio de campo, onde o time do Real Elite estava tentando dominar o jogo. Tava tocando e pum! Dá uma entregada. Cara, acho que aquilo ali acaba com a moral do time, tá ligado? Pode ser, mano. O time fica meio apático. Aí por isso que eu acho que dá essa questão de no caso do Funkball, que teve os wildcard bem... Quem não ficaria bolado? Sim, imagina, claro, pô. Você dá a vida pra fazer um gol e aí você toma um com os caras... Com um erro os caras fatal. Que, não produziu nada. Tipo, só roubou a bola que estou, sabe? Eu acho que isso tem sido predominante. E infelizmente a gente falou semana passada, mas eu acho que também, até pela quantidade de gols, né? Eu acho que o time do Real Elite ainda tá tendo uma deficiência na parte de goleiros, entendeu? Eu acho que não tem sido um grande destaque, apesar do Gustavo ter feito o primeiro gol, apesar dele ter feito boas defesas, eu acredito que a gente ainda pode ver uma melhor versão do Gustavo Rocha pelo Real Elite, né? Então, assim, é uma crítica construtiva, deixando bem claro que ninguém que está aqui queimando os jogadores, a gente está falando coisas que são fatos. Foram 8 gols. Então, naturalmente, né? Ninguém aqui é idiota, ninguém aqui é, a gente tá olhando e tá vendo que foram 8 gols. Foram 8 gols, teve alguma situação também, né? De ter uma vantagem muito grande do outro time de fazer gols. Então eu acredito que isso possa ser considerado. Trabalhar um pouquinho mais, talvez fazer algum treinamento mais específico, diferente e tal. Mas veja o empenho. Isso nunca você vê. Eu acho que o legal do Gustavo é ele manter o empenho. Eu acho que ele mesmo... acontecendo alguma coisa ali no percurso, ele é um goleiro que ele dá a vida do início ao fim. E eu acho que isso é legal também de ressaltar, tá ligado? Assim como a gente falou, por exemplo, do El, né, que apesar de ontem não ter feito uma partida de gala, né, teve um momento ali, né, não só um momento, mas a gente tá falando desse momento, teve um momento muito importante no jogo que foi para poder pelo menos garantir um ponto. Sim. Vamos falar do menos pior? 2 para Funkball, 1 para o Real Elite. Pelo menos garantiu um ponto. Porque se a bola entra ali naquele momento, nenhum ponto teria. Pois é. E aqui, cara, já cara, você tinha que ver ontem. A festa que foi na zona de entrevista ali. Os caras, pós-jogo. Tu vê que os caras estão muito unidos, cara. Isso é legal. Eles estão muito unidos. Tá, você via uma felicidade dos caras também, sabe? Só que, assim, o Funkball tem um problema, né? Porque trouxe as 3 wildcards, só que uma wildcard era o goleiro, não é? Era o Rocha, não é? O Rocha, isso é verdade. Não é? Então, assim, só tem um goleiro. O que vai fazer? Se o goleiro tomar cartão, se o goleiro se machucar... Isso é verdade. E aí? O Rocha não foi pro jogo ontem. Não, porque trocou as 3 wildcards. Inclusive, o goleiro caiu 2 vezes e a torcida ficou assim, sabe? E aí entra uma situação, por exemplo, vale a mesma situação pro Funkball. Que, querendo ou não, abriu um placar elástico no início e depois tomou 8 gols. Talvez se o Rocha estivesse lá... Não tomaria a maioria dos gols. Não tomaria. É uma realidade. Realidade. Então a gente tem que avaliar também, porque aí o Rocha foi criticado por uma situação da última rodada de um vídeo que viralizou, dele chutando a bola para fora.
Mas eu acredito que... nem é culpa dele, sabe? Não, nem é culpa dele. Até porque vários outros jogadores, é porque naturalmente ele é hoje, né? Ele é o goleiro referência dentro da modalidade pela história que ele tem. Mas se a gente for analisar, 8 gols. Mais 3 de shootout. Que poderia, não é uma crucificação do goleiro que estava lá, mas poderia ter sido diferente. Eu acredito que pela capacidade embaixo das traves ali, como goleiro do Rocha, poderia ter sido aqui talvez um 8-6. Um 8-5 para o Funkball. Com certeza. Entendeu? Seria uma vitória mais tranquila pro Funkball. E seu Gustavo Almeida já falou que tem que respeitar o Funkball, hein? Verdade. Seu Gustavo Almeida. E aí, falou que tem que respeitar. Tem que respeitar porque o nosso Léo Dias da Kings aqui nos bastidores ontem teve uma conversa exclusiva com o homem, com o cara que faz o Funkball girar, vamos colocar assim, né? E falou que o Funkball veio para agora, chegou na Kings League Brasil. Tem que respeitar, foi o que ele falou para mim, cara, tem que respeitar mais um pouquinho o Funkball, que todo mundo aqui dentro é do futebol, é da bola, conhece, entendeu? E assim, a gente viu ontem, né? Isso aí. Sabe? Eu acho que foi só talvez um problema no percurso ali, que é normal aqui em League, a gente tem visto aí, como a gente elogiou, por exemplo, o Real Elite, e não tem tido consistência, não tem tido regularidade nos números, né? Para poder garantir ali a sua classificação antecipada, como a gente acreditou que poderia ser. Mas eu acho que a Kings League é isso, irmão. Ela é uma incógnita ainda. Sim. Não dá para você cravar realmente. O que dá para você cravar hoje é que a Fúria e o G3X estão acima, porque são os dois times que já existiam. E isso era natural, todo mundo falou e era natural que isso acontecesse. Porém, o restante, irmão, é incógnita do início ao fim. Com certeza. Última situação do Real Elite e Funkball. Alan Estagiário, batendo pênalti, é o melhor presidente da liga, obviamente tirando K9, pelo amor de Deus, tirando o K9, não estamos falando de influenciadores, né, da galera que tenta ali e tal, que fica mais no online do que em campo. Que perdeu ontem, né? Que perdeu, vamos chegar lá ainda. Mas dentro dos presidentes, tirando o K9, que é jogador, eu acho que o Alan Estagiário é o mais consistente nos pênaltis e é o que tem melhor qualidade para bater pênalti. O que você acha? Irmão, eu acho que é uma carta que o Real Elite já começa com 1-0. Eu também acho. Porque bate muito bem. Uhum. Bate muito bem em pênalti, assim. Não falando também, só fazer um adendo também do meu comentário. O Alan, ele também joga muito bem, tá? Então não é que ele não jogue, mas eu digo assim, da Kings League, né, no caso. O K9, ele é um especialista de Kings League dentro de campo. O Alan, ele é um presidente de Kings League, ele sempre foi um presidente de Kings League. Por mais que jogue muito bem também, né, que tem uma qualidade legal. Sim. Mas eu acho que é o presidente mais diferenciado nessa parte, né, de cobrança de pênalti, né? É, o que tem um aproveitamento melhor, né? Isso aí. E eu acho que até também a forma como bater, né? Então eu acho que é o cara melhor, assim, é o que tá acima dos outros, né? Da batida.